Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Quem já chegou, se vocês estiverem aí me ouvindo bem, me vendo bem, como é que tá o áudio? Comente aí nos comentários para que nós possamos, se precisar ajustar, a gente vai fazer algum ajuste. Nós temos aqui a nossa equipe técnica, mais conhecida como senhora minha esposa Priscila, está aqui. Se alguém tiver com alguma dificuldade de ouvir, por favor, comente. Se está ok, se está ouvindo bem, também comente aí para que nós possamos. Beleza, tá ótima a imagem e som. Maravilha, maravilha. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Vamos esperar aí mais um minutinho para que todos possam entrar na nossa live. Muita alegria que nós estamos aqui hoje. Muita alegria mesmo. O Instituto nasceu para isso. Beleza, obrigado, o áudio está bom, beleza. Boa noite, Brisa. Maravilha. Gabriel entrou, seja bem-vindo, Gabriel. Silvia. Muito bom, pessoal, muito bom. 20 pessoas. Bom, então vamos lá, né? Vamos dar início aí à nossa live. Já são aí 9h02. Pessoal, então hoje, para quem ainda não me conhece, eu sou o Levi, sou casado com a Priscila, nós temos 4 filhos, 5 na verdade, né? Nós estamos esperando aí o 5º filho, não sabemos ainda se é menino ou menina. Somos membros do Instituto Alma Mater e é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, para dar aí essa primeira parte da nossa formação sobre os 4 temperamentos, tá bom? Então quero agradecer a presença de todos vocês que já estão aqui. Nós do Instituto nascemos com a missão de entrar no meio da educação. Dada as atuais circunstâncias hoje da nossa atual sociedade, dada aí infelizmente a educação defasada, tanto falando de grade curricular, moralmente falando, espiritualmente falando, nós nascemos aí com uma principal missão que é fundar o colégio. Então, nós estamos aí na luta com a fundação do colégio. Então, nós temos aí, vocês já acompanham nas nossas redes sociais, diversas atividades, né, que nós estamos promovendo, porque nós precisamos aí de fundos, né, para que esse sonho, né, essa missão possa acontecer. E o propósito dessa live é já começar iniciando o nosso trabalho, né, aqui principalmente na rede social, de trabalhar na formação da nossa personalidade, na formação do nosso caráter, né? Estamos aí, somos pessoas que precisamos evoluir, né, em vários aspectos, humanamente falando, moralmente falando, espiritualmente falando. E o intuito dessa live, dessa introdução aos 4 temperamentos, é promover, né? É mais uma missão aqui do Instituto, até nós alcançarmos o colégio, mas promover também essa realidade de autoconhecimento. Então, nós estamos trabalhando para isso, e hoje nós estamos aqui para dar esse pontapé inicial. Teremos essa introdução, onde eu vou apresentar a vocês aí os temas, e depois disso nós teremos mais algumas 4 formações, tá? 4 formações, 4 aulas mais
entrando na essência de cada temperamento. Para dar início, nosso pontapé inicial, nós, enquanto cristãos, católicos, temos que ter aí boa base filosófica, teológica, e para que nós possamos consumir um conteúdo saudável, né, um conteúdo que vai fazer com que nós alcancemos aí cada vez mais a santificação da nossa alma e da nossa família. Então quero já apresentar para vocês aqui o que nós já vamos utilizar, esse livro do padre espanhol Antônio Royo Marín, é a Teologia da Perfeição Cristã. Dentre vários assuntos que o padre aborda nesse livro, pessoal, ele traz um tema bem interessante, que são alguns meios para que nós possamos aumentar o desenvolvimento da vida na graça. Então temos, segundo a Teologia da Perfeição Cristã, do padre Antônio Royo Marín, temos duas vias, dois meios, para que nós possamos aumentar e desenvolver cada vez mais a vida na graça. O primeiro meio são os meios fundamentais. Então, o que cada cristão nós somos chamados a viver aí, para que nós possamos aumentar e desenvolver ainda mais essa vida na graça? São a vivência dos sacramentos, a prática das virtudes e a vida na oração. Esses são os chamados meios fundamentais. Meios fundamentais que, como o próprio nome já diz, não podemos viver sem. Se eu quero ter um aumento na vida da graça, um desenvolvimento cada vez maior na vida, em plenitude com Deus, com a paz na nossa alma, precisamos passar por esses meios fundamentais. Então, são os sacramentos, a vida de oração e a prática das virtudes. E aqui dentro dessa prática das virtudes, são as virtudes teologais, as virtudes morais, as virtudes ditas cardeais. Não vamos entrar nesse mérito hoje. Vamos para a segunda via que o padre Antônio Royo Marín diz aqui na Teologia da Perfeição Cristã, que são aí mais uma via para que possamos aumentar o desenvolvimento da vida da graça. São os meios secundários. Então, nós temos os fundamentais e agora nós vamos para o meio secundário. São dois, dentro desse tema dos meios secundários, são duas frentes. Os fatores psicológicos e os fatores fisiológicos. Quero trazer aqui para nós hoje, nessa noite, os fatores fisiológicos, ou seja, aquilo que já está da nossa natureza. Nós nascemos com isso. Então ele diz que é a melhoria do próprio temperamento. Então, um dos meios secundários para alcançar, para obter o aumento e o desenvolvimento da vida da graça é conhecer o seu temperamento. E aí aqui já quero fazer uma pergunta para vocês, escreva aí no comentário. Você sabia que você tem um temperamento? Se você já sabia disso, você sabe qual é o seu temperamento? Se você nunca ouviu falar sobre isso, escreva aí também para que eu possa ver aí através dos comentários se você nunca ouviu falar dos temperamentos. Digite aí para que nós possamos entender como que está aí a nossa audiência. Então, pessoal, um meio secundário é para alcançar o aumento e o desenvolvimento da vida da graça. Um deles é o fator fisiológico, que eu quero trazer aqui para vocês agora. Então, o padre Antônio Royo Marín, na Teologia da Perfeição Cristã, ele diz da importância da melhoria contínua do conhecimento do temperamento. Para quem está chegando aí, eu estou começando trazendo aqui a Teologia da Perfeição Cristã do padre Antônio Royo Marín, que ele diz que para aumentar aí o desenvolvimento da vida da graça, nós temos duas vias, os meios fundamentais e os meios ou as vias secundárias. E conhecer o temperamento está aqui nos meios secundários e dentro dos fatores fisiológicos, ou seja, da nossa natureza. Então o que ele diz? Que nós podemos tirar proveito no caminho da nossa santificação de um tipo de ajuda puramente fisiológica.
Então, o nosso próprio temperamento melhorando as boas disposições e corrigindo o quanto for possível os nossos defeitos. Então, ele já começa trazendo essa realidade. E que o temperamento, ele é algo inato na vida do ser humano. Ele é da índole natural. Você já nasceu com esse temperamento. Você já nasceu com esse temperamento. Ah, mas eu vivo uma vida, um contexto familiar, na minha infância foi bem difícil, passamos aí por diversas situações, eu conheço pessoas que são sanguíneas muito diferentes de mim, né? Por exemplo, é importante dizer que o temperamento, ele não determina, né, não te coloca numa caixinha, tá? Não te coloca no lugar que te limita. Mas, dependendo do seu contexto familiar, dependendo de como foi a sua infância, se você cresceu com seus pais, se você cresceu sem a presença dos seus pais, se você teve uma infância um pouco mais complicada ou uma infância um pouco mais confortável, mesmo que essas duas pessoas de realidades diferentes sejam do mesmo temperamento, elas podem ter nuances diferentes. Mas nós vamos chegar lá. Então, é algo que a natureza nos impõe. É algo que o próprio Deus impõe para cada um de nós. Tá? Então, o padre Antônio Rui Marinho, ele já começa trazendo essa realidade. E ele traz aqui, como dentro desse livro, né, diversas fontes que ele se utiliza. Uma das fontes é o livro que vai aí trazer aí todo o contexto da nossa formação, a começar por hoje, tá, pessoal? Para quem não conhece o livro do padre Conrad Rock, são Os Temperamentos, Conhece-te a Ti Mesmo. Então, já é a primeira versão desse livro já é bem antiga, lá na década de 40 do século passado. Então, mas o temperamento já vem de muito antes. Então, lá na Grécia Antiga, esse conceito clássico dos temperamentos, dos 4 temperamentos, veio aí através de Hipócrates, né, que é conhecido aí como o pai da medicina. Então, isso aí há mais de 2000 anos atrás. Hipócrates, ele acreditava que as diferenças entre as pessoas eram causadas por uma predominância de um fluido corporal. Então, por isso veio esses nomes, que no primeiro momento parece ser um nome estranho, né? Então, o sanguíneo, né, ele traz aí uma realidade mais entusiasmada. O melancólico é mais reticente e um tanto doloroso. O colérico mais exaltado e o fleumático mais calmo. Então, Hipócrates, ele trouxe essa realidade, né, para aquela época, na Grécia Antiga, e isso se perdura até os dias de hoje. Então, a vida de estudo dos temperamentos, ela é muito importante para o nosso autoconhecimento. Para que nós possamos melhorar aquilo que nós somos e precisamos melhorar, corrigir os nossos defeitos. E também, conhecendo os temperamentos, eu posso identificar o temperamento da pessoa que convive comigo, conhecer o temperamento da pessoa que trabalha comigo, né, da nossa casa, dos nossos filhos, nossa esposa, o cônjuge, e nós possamos também melhorar a nossa relação com eles e principalmente a nossa relação com Deus. E ainda continuando aqui no padre Antônio Rui Marinho, né, então ele diz que a boa educação, acima de tudo, é muito importante para que nós vamos, com essa boa educação, conhecer os temperamentos, mas acima de tudo, a graça, a força sobrenatural podem, se não transformar completamente aquele indivíduo, ele vai reduzir ao mínimo as suas estridências e até suprimir totalmente suas manifestações exteriores. Né? Então, ele traz aí, o livro traz também, né, esse livro traz o exemplo de São Francisco de Sales,
Padre Antônio Roy Marinho também traz o exemplo de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales era tido aí como, foi conhecido como santo da doçura. Ele muito enérgico, colérico, teve as suas dificuldades ao longo da sua vida, mas ao longo da sua vida aqui na Terra, São Francisco de Sales ficou conhecido como uma pessoa doce. Como pode o colérico, né, muitas vezes exaltado, irascível, ser conhecido como uma pessoa doce? Graças ao conhecimento de si mesmo e a abertura à graça de Deus para transformar, né? Como o Padre Antônio Roy Maria ele diz aqui, conhecendo o próprio temperamento e deixando-se alcançar pela graça, você pode reduzir, se não na totalidade, reduzir ao mínimo todas as estridências da alma, né? Todas as suas manifestações exteriores. Quando São Francisco de Sales ele morreu, entraram no escritório dele e notaram que embaixo da sua escrivania era toda arranhada, né, por baixo dela, onde ele atendia. Com certeza ele atendeu muitas pessoas, conversou com muita gente, e notaram aquelas marcas das unhas passando embaixo da escrivania. Quanta luta São Francisco de Sales não teve para se tornar o santo da doçura, não é? Então, por muitas vezes ele se calou, por muitas vezes engoliu o sapo, mas ele venceu a si mesmo. Ele venceu a si mesmo. Santo Agostinho, ele tem uma frase, é muito conhecida, então ele diz assim: conheça-te, aceita-te e supera-te. Então é importante nesse processo de autoconhecimento, do conhecimento dos temperamentos, você passar por essas 3 palavras que Santo Agostinho diz. Se conhecer, depois para uma segunda fase, aceitar. Muitas vezes nós não aceitamos a maneira que nós somos, não aceitamos o histórico de vida, não aceitamos os nossos trejeitos, os nossos vícios, né? Por muitas vezes existe aí muita luta interior, então é importante se aceitar e, por fim, na terceira fase, te superar. Supera-te, diz Santo Agostinho. São Francisco de Sales, ele passou com maestria, ele se conheceu, ele se aceitou e ele se superou. Então, nós vamos usar muito isso aqui nas próximas formações, a teologia da perfeição cristã do Padre Antônio Roy Marinho. E é importante dizer também a diferença do temperamento e da personalidade. Será que são as mesmas coisas? Será que não é a mesma coisa? Então, o temperamento, para que nós possamos, né, trazer aí uma breve explicação, entenda como uma estrutura mineral. Tá? Então, o que é muito comumente usado para se referir como um mineral da natureza, né? Então ele traz aí 4 minerais. O sanguíneo, ele é o ar, ele é o vento. O colérico, ele é o fogo. O fleumático é a água. O melancólico, ele é a rocha. Então, temperamento entenda-se como uma estrutura mineral, ou seja, ela não muda. Uma vez rocha, sempre rocha, não é melancólico? Uma vez fogo, sempre fogo. O que vai mudar são as diferenças ao longo da vida, se nós conseguimos, como diz Agostinho, nos conhecer, nos aceitar e nos superar. Então existe colérico que pode incendiar uma casa com o seu nervosismo, mas existe também, como Francisco de Sales, o colérico que pode transformar esse fogo numa lareira. A lareira que acolhe,
a lareira que chama as pessoas para ficar ao redor. O sanguíneo, com o seu ar, com o seu vento, ele pode destruir a sua vida, uma cidade. Um vento muito forte, um furacão destrói. Mas o vento também, ele traz vida. Deus soprou sobre as narinas de Adão o sopro da vida. E aí, temos também o fleumático, que é a água. A água que traz calmaria, que tem uma capacidade incrível de se adaptar aos ambientes, mas também pode, se não for bem controlada, destruir muitas coisas. Então nós temos o temperamento como uma estrutura mineral. Sempre traga isso na sua mente, porque o mineral ele não muda. E diferente da personalidade, é uma estrutura vegetal. Então, como uma estrutura vegetal, ela cresce, muda, se desenvolve. A personalidade é a história articulada psiquicamente dentro de cada biologia particular. De cada biografia, aliás, particular. Então, a personalidade é a história da tua vida. Aquilo que você constrói ao longo do tempo. Você muda, você desenvolve, você se converte, você muda os seus caminhos. Então, é uma estrutura mais vegetal. E o conceito do temperamento, então, é esse. É uma estrutura que você nasceu com ela. Se você é fogo, você vai ser a vida inteira fogo. Ainda na Grécia Antiga, trazendo aí a figura de Sócrates, ele também utilizava aí no ensinamento dos seus discípulos essa questão do conhece-te a ti mesmo. Os temperamentos é tido aí como um dos meios mais seguros para aprender a conhecer a si mesmo. Um dos meios mais seguros para que você seja um homem, uma mulher que atinja aí a maturidade humana de maneira bem assertiva. Comente aí conosco se está fazendo sentido. A Priscila, se tiver alguma pergunta aí, nós vamos tentar responder também. Vamos partir agora, pessoal, para os temperamentos. O que é cada um deles. Então, o livro que nós vamos utilizar, que vai aí permear essa aula, essa introdução, e também depois nós vamos entrar no mérito, no detalhe de cada temperamento, é esse livro aqui do padre Conrad Rock, Os Temperamentos, Conheça-te a Ti Mesmo. Se você não tem, convido você a comprar. É um livro bem barato, muito simples de ler. Vamos começar pelo sanguíneo. Tem algum sanguíneo aí? Tem algum sanguíneo? Algum sanguíneo aí na live? O sanguíneo, então, ele é um temperamento que ele é relacionado ao ar. E aí nós vamos entrar nos méritos depois de maneira mais específica. Mas nós vamos dar aqui uma pincelada para ajudar você a se conhecer e identificar o seu temperamento. Então, o sanguíneo, ele é composto audaz, raras vezes mostra sinal de vergonha. O sanguíneo é aquele que adora falar, tende a ser um orador em excelência, tem facilidade de fazer amizade, é um entusiasta por natureza. É aquele que gosta de animar a festa, aquele que gosta de acolher as pessoas dentro da sua casa, gosta que o escutem. Prefere atividades em grupo,
e não gosta de trabalho individual. Então, no ambiente também, por exemplo, numa festa de aniversário, numa roda de amigos, onde tem muita gente, se tiver uma roda lá com 5, 6, 7, 8 pessoas, a maioria que está lá é sanguíneo. Gosta de conversar, gosta de falar, gosta de ser ouvido. Ao contrário de outros temperamentos mais frios, de repente o melancólico, fazer uma rápida alusão ao melancólico, ele gosta de pegar uma pessoa individual, ir no cantinho, conversar apenas com ela e olhe lá. Olhe lá. Então o sanguíneo ele gosta da galera. Não é insistente com suas ideias ou projetos, está de acordo com os desejos dos outros, é dócil e flexível. Então o sanguíneo ele é muito bom para ter ideia. O sanguíneo é muito bom para ter ideia. É muito criativo. Mas tem uma dificuldade em insistir com essa ideia. O sanguíneo tem a dificuldade de perseverar, de persistir. Gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Lê 2, 3, 4 livros, assiste 2 séries ao mesmo tempo e acaba que não termina nenhuma. Então ele é um temperamento que tem muitas ideias, é muito criativo, mas tem dificuldade em persistir nessa ideia e persistir nesse projeto. E ele está de acordo com os desejos dos outros, é dócil e flexível. Então tem muita docilidade e flexibilidade. Por exemplo, no ambiente de trabalho se adapta bem a uma nova gestão, uma nova chefia. Gosta de agradar as pessoas, deixar todo mundo bem, confortável, né, dentro da sua casa. Vai receber alguma visita, gosta de deixar a visita fazer o mínimo possível, sempre agradar, principalmente no paladar. Quando nós entrarmos aí nas formações mais específicas de cada um, vocês vão ver que até o tipo de comida interfere no temperamento. O sanguíneo é aquele que gosta de ir nos restaurantes e não repetir prato. Então ele vai um dia, ele pega o prato A, no outro dia ele volta, ele já experimentou aquele, então ele vai em outro. Mesmo que ele não goste, a sua satisfação é experimentar novas coisas. Alguém aí se identifica com isso? Alguém conhece alguém desse tipo? Gosta sempre de coisas novas. Tem dificuldade com rotina. Né? Esse é o sanguíneo. Prefere as atividades que requerem vitalidade e energia. Então prefere atividades no ambiente de trabalho, por exemplo, mais dinâmico. Tem dificuldade em fazer todos os dias a mesma coisa. Né? Esse é o sanguíneo. Impetuoso, impulsivo. Sanguíneo é aquele que muitas vezes fala mais do que deveria. Faz piada que não é o momento. Fica nervoso, solta, briga. No trânsito, pode ter dificuldade. A hora que ele vê, ele já colocou a cara para fora e já xingou. Né? Então o sanguíneo ele é muito impulsivo, impetuoso, como um furacão, o vento impetuoso. Ele chega chegando, barulhento, falador, muitas vezes desajeitado. Esse é o sanguíneo. Todo mundo nota. Ele chegou, todo mundo notou a presença do sanguíneo. É aquele do brilho, que tem um brilho no olhar. É aquele que sorri fácil. Isso pode ser uma dificuldade, porque muitas vezes ele demonstra uma certa dificuldade de demonstrar vulnerabilidade, né? De mostrar que ele muitas vezes precisa de ajuda, né? Tem dificuldade de partilhar a sua vida, os seus problemas da vida com alguém. Profundamente vivaz no ambiente, tanto físico e quanto social. É curioso. Sanguíneo adora conhecer novas coisas, novos assuntos,
saber de tudo que está acontecendo no mundo, ao mesmo tempo que ele está vendo política, coisa séria, eleição americana, daqui a 5 minutos ele já está vendo vídeo de pegadinha no celular. Então é muito curioso, gosta de experimentar todas as coisas. Tende a ter êxito por certo, é um imitador, falta-lhe iniciativa. Então ele acha que já entendeu tudo. Então quando está ouvindo uma explicação, alguma pessoa está tentando explicar, ensinar alguma coisa, logo no início já entendeu. Aquele que interrompe. Ah, beleza, não deixa a pessoa concluir. Esse é o sanguíneo. Amável e cordial, mesmo com estranhos. Estabelece vínculo com os outros facilmente. É aquele que tem uma certa facilidade de fazer amizade, né? de conversar, de puxar um assunto. Né? Então, esse aí é o sanguíneo. Tende a ter um espírito alegre, não é dado à preocupação e à ansiedade, é despreocupado. Ele entende muitas vezes os desafios, os problemas da vida, mas não se prende a grandes preocupações. Não é dado muito à ansiedade, ele é mais despreocupado. Então, ao contrário de alguns outros temperamentos que nós vamos falar, a ansiedade, por exemplo, ela é muito mais tendenciosa e latente em outros temperamentos. Não que o sanguíneo não tenha, tá, gente? Isso aqui, como eu falei, né? Nós não podemos nos limitar no que é esse temperamento. Pô, identifiquei qual é o meu temperamento. Mas nós não somos tomados exclusivamente por esse único temperamento. Né? Então, nós temos algumas nuances de outros temperamentos também. Como eu comentei, a depender de como você cresceu, do contexto familiar, como foi a sua criação. Isso tudo interfere também. O sanguíneo, então, ele busca muitas grandes amizades, não é seletivo, e se o é nas amizades, nos divertimentos, não. Movimentos rápidos e decididos, executados com muita potência e excessiva energia. Então, ele é aquele cara que é vibrante, muda de atividade constantemente, com rapidez, tem pouca perseverança. Ele faz ajuste facilmente, ele é franco, falador, sociável, as emoções se expressam imediatamente. Com ele não tem cerimônia. Ele vai falar se ele gostou, ele vai falar se ele não gostou, você vai perceber nas reações, nas caras e bocas, é muito expressivo, né? Muito expressivo. Tanto quando gosta, quanto quando ele não gosta. Frequentes mudanças de humor, né? Então ele tende muitas vezes aí a alternar entre o júbilo e a depressão. No mesmo momento que ele está muito feliz, ele pode estar aí muito triste também com algo que possa ter acontecido. Tá? Ele tem frequentes mudanças de humor. Então, o ar, que é o nosso sanguíneo, ele tem essa capacidade de expansão. Né? Ele se expande muito bem. Tá? Vamos agora para o próximo. Os sanguíneos aí, estou vendo só o sanguíneo comentar, né? São os que mais os que mais falam. O temperamento colérico, né? Ele é o fogo. Né? Então, o fogo, como eu já disse, ele, ao mesmo tempo que ele pode aquecer, ele pode acolher as pessoas, ele pode se tornar uma pessoa aconchegante, né? Se bem domado, se bem conhecido, ele pode também queimar, se ele for muito impetuoso. Esse é o colérico. Audaz, raras vezes mostra sinal de vergonha. É um líder nato. É aquele que puxa todos.
tem entusiasmo para se expressar diante de várias pessoas se ele tiver um propósito em mente. Insistente com suas ideias e com seus projetos. É perseverante, é argumentativo, persuasivo. É aquele que não abre mão, se ele tiver convicção, ele não abre mão das suas convicções. Impetuoso e impossível. Mergulha em situações nas quais não teria se envolvido se houvesse pensado antes. O sanguíneo, para ele se envolver, por exemplo, numa briga, por ele ser impetuoso e impulsivo, como o sanguíneo, rapidamente ele entra. E a hora que ele vê, a hora que ele percebe, ele já está no meio do rolo. E ele pode parar e pensar, por que eu fui me meter nisso? Por que eu fui me envolver? Se eu tivesse pensado antes, não teria abrido a boca, mas agora já falei. E se eu já estou aqui no meio dessa briga, eu vou ficar até o final. Esse é o sanguíneo. Confiança em si mesmo, independência, tende a ter êxito aí como algo garantido. Tem uma iniciativa forte, tende a ser alegre, raras vezes se deprime e por muitas vezes prefere ser o líder. Fica facilmente ofendido. Se você é uma pessoa que se ofende fácil, acha que as coisas estão conspirando contra você, possivelmente você pode ser um sanguíneo. Não se preocupa nem fica ansioso. É fechado. Rápido e decidido no movimento. Se exprime com excessiva energia. As emoções não se expressam livre e espontaneamente. Excesso à raiva. O sanguíneo, então, não tem as emoções. O colérico não tem as emoções espontaneamente expressadas, exceto a raiva. Então, o colérico, para ele abrir um sorriso de maneira forçada, digamos assim, no ambiente social, que ele precisa sorrir, ele precisa, ao contrário do sanguíneo, que naturalmente já chega com o sorrisão aberto, o sanguíneo precisa se esforçar para aquilo. O colérico, vocês estão ouvindo a Priscila falar aí, né? Eu estou trocando toda hora as palavras. O colérico, ele precisa se esforçar para sorrir. Ele precisa se esforçar para ser cordial, precisa se esforçar para ser gentil. Geralmente ele é mais seco e não percebe que é. Mas quando a raiva vem, facilmente ele se deixa expressar. Então, naturalmente, a emoção que ele desabrocha é a raiva. Então é um ponto que o sanguíneo precisa melhorar. Ele tem uma forte capacidade de perseverar, não abandona algo de forma imediata e não se importa se ele fracassar. Então, de repente, o sanguíneo teve uma ideia ótima, maravilhosa, um grande projeto. E ele tem dificuldade em levar isso adiante, porque outras coisas chamaram a atenção do sanguíneo. Ao contrário, o colérico não se deixa levar para outras coisas. Se ele tem um projeto para iniciar, se ele precisa levar adiante, ele vai até o final. Começou a fazer academia. Começou no projeto verão. Primeiro dia ele foi, no segundo também, no terceiro começou a chover. Dificultou a ida à academia. O colérico permanece. O sanguíneo vai titubear, vai dar preguiça. O colérico vai perseverar. Mostra o melhor que tem. Muitas vezes presunçoso. Pode usar de hipocrisia, engano e dissimulação. O colérico
ele sempre vai mostrar o melhor que ele tem. Mas muitas vezes ele pode, infelizmente, cair na presunção, no orgulho, na soberba. Muitas vezes se achar melhor do que outro. O colérico tem muita dificuldade em confiar nas pessoas. Ele precisa ter uma nítida uma nítida confiança naquele, de repente, para uma pessoa que ele vai buscar conselho. Ele precisa confiar muito nela. Ele não se abre com qualquer um. Ele tem que ter credibilidade. O colérico precisa ter credibilidade com as pessoas. O sanguíneo, por muitas vezes, boca aberta, ele fala da sua vida para todo mundo. O colérico já é um pouco diferente. Então o fogo, as pessoas que possuem essas qualidades são pessoas expansivas que inversamente não envolvem, têm capacidade de liderar, ampliam-se, se mantêm suas ideias. São extrovertidas, sempre pondo tudo para fora. Em geral, não tomam decisões para agradar os outros, mas para perseguirem seus objetivos, seus ideais. De grosso modo, o colérico, ele não se importa em agradar. Se ele tem um ideal, doa quem doer, ele vai atrás desse ideal. Se ele precisar falar, ele vai falar. Se ele precisar criticar, ele vai criticar e não se importa se a pessoa vai se chatear ou não. Então é uma linha muito tênue. O colérico líder, perseverante, ele anda numa linha muito tênue entre a liderança positiva e a liderança mais presunçosa, orgulhosa ou soberba. Tem dificuldade em acolher as pessoas. Tem dificuldade em se colocar, em palavras. Mais ou menos este é o colérico. Falando-se agora sobre a rocha. A rocha, que é o mineral do melancólico. Nós falamos então de dois temperamentos quentes, que é o sanguíneo e o colérico. Agora nós vamos falar de dois temperamentos frios, a começar do melancólico. Ele é tímido e se envergonha facilmente. O melancólico é aquele de poucas palavras, dificilmente ele é notado. Aquela pessoa que num ambiente que tem muita gente, ele vai procurar um cantinho. Se ele não conhece a maioria daquele ambiente, ele não vai falar com quase ninguém. Se alguém puxar assunto com ele, com o melancólico, ele vai falar o mínimo necessário. Então ele tem essa questão da timidez, não fala muito. Ele evita falar diante de várias pessoas. Quando ele é obrigado a falar, ele se encontra dificuldade. Então veja a importância de nós conhecermos os temperamentos, pessoal. Conhecer o seu e o do outro. Eu me lembro de uma situação que ocorreu comigo. Talvez algumas pessoas que me conheçam aqui vai se lembrar. Nós participávamos aí de um grupo de oração e naquele atual momento eu era o coordenador do grupo. Ainda muito imaturo, eu queria que todas as pessoas fossem à frente do grupo de oração, pegassem o microfone e falasse, e fizesse condução de oração, e pudesse pregar, ir lá e falar. E eu me lembro que naquele atual momento, se levantou duas pessoas e ficaram extremamente desconfortáveis com essa ação minha. Na minha concepção,
no meu temperamento, sem conhecer temperamento, eu imaginava que todos deveriam fazer aquilo para o bem andamento do grupo. Mas eu não imaginava e nem sabia da existência do temperamento. Então, possivelmente aquelas pessoas eram melancólicas e ficaram incomodadas, tiveram muita dificuldade com aquela ação, de praticamente impor que elas falassem, principalmente em público, com microfone, com música. Possivelmente aquelas pessoas eram melancólicas, temperamento frios, e têm extrema dificuldade. Então nós precisamos entender dos temperamentos para saber lidar com o outro, para saber lidar o que eu posso cobrar de um colérico, o que eu posso pedir para um melancólico, o que eu posso pedir para um sanguíneo, até onde eu posso ir, qual é o limite daquela pessoa, daquele ser humano. Nós somos diferentes uns dos outros, nós temos temperamentos diferentes, e entender isso é primordial para termos um bom relacionamento, para vivermos em paz e espírito, em paz no grupo onde nós estamos. O melancólico, então, ele prefere trabalhar e estar sozinho, é detalhista e cuidadoso. No ambiente de trabalho, ele prefere aquele trabalho mais rotineiro, monótono, faz a mesma coisa todos os dias, detalhista. Se não precisar falar com ninguém diante do trabalho, melhor ainda. Ele vai te entregar o resultado. O melancólico, ele é excelente em entregar resultado, porque ele é detalhista. Ele é pensativo, lento para tomar decisões, precavido demais, mesmo em assunto sem importância. Sem importância. Então, o melancólico, diante de uma situação, por exemplo, vamos trazer aí uma situação de trânsito caótico que nós vivemos. Se o melancólico tomar um xingo de alguém, por exemplo, de algum motorista, um sanguíneo, um colérico exaltado no trânsito, aqueles caras chatos que saem buzinando, o melancólico ele é lento nas suas emoções. Quando ele for xingado, ele vai parar, ele vai silenciar. Ele não vai saber o que fazer. Ele olha, o que esse cara está fazendo? Dificilmente ele vai responder. Ao contrário de um sanguíneo ou de um colérico, que bate e já leva. Então esse é um detalhe bem interessante da pessoa que é melancólica. O melancólico, então, falta confiança em si mesmo, falta iniciativa própria. Então, é um temperamento que tem baixa autoestima, tende a ter, né? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com as palavras. Não é uma regra, ele precisa trabalhar. Então, ele tende à falta de confiança em si mesmo, ele tende a não ter muita iniciativa, né? Mas, por outro lado, ele é dócil e flexível. Mais um livro que nós vamos, não hoje, mas nós vamos aprofundar nas aulas, é esse aqui, ó. Os 4 temperamentos na educação dos filhos, do Dr. Ítalo Marcilli, psiquiatra. E aqui nesse livro ele traz, né, sobre o relacionamento do pai com o filho, da mãe com o filho, o pai colérico, o filho melancólico. Mas quero falar do melancólico. O melancólico, se você tem filho pequeno em casa, é uma criança muito fácil de lidar, muito dócil, flexível. Geralmente, dentre todas as crianças ali da faixa mais ou menos até os 6, 7 anos, ele geralmente é o mais obediente, é o mais dócil, né? Acata melhor as situações. Né? Esse é a criança melancólica, ao contrário, por exemplo, de um sanguíneo ou de um colérico, que tende a ter mais dificuldades no dia a dia. Então, como eu comentei, né, o melancólico ele tende a se separar do ambiente, ele é reservado, no lugar que ele tem muita gente, ele tende a ficar no cantinho, mas ao mesmo tempo ele é muito sensível com as coisas, é um ótimo confidente, um ótimo amigo.
né, que guarda segredos. Vou falar mal do sanguíneo de novo. O sanguíneo linguarudo tem dificuldade em guardar segredo. O melancólico, ao contrário, ele é um ótimo confidente. Tá? E também, como colérico, ele é facilmente ofendido. Então vai chegar o sanguíneo fazendo piada com ele, ele vai se ofender na hora. O sanguíneo conseguir conquistar a confiança do melancólico vai demorar. O sanguíneo ele tem essa dificuldade, né, de entender as brincadeiras, né, de entender as piadas. Né? Claro, a piada tem que sempre ser no bom momento. O melancólico ele não gosta muito das brincadeiras. Não estabelece vínculo imediatamente, prefere ter poucos amigos e tende a excluir a outros. Então, dificilmente ele vai fazer amizade logo de cara. Dificilmente vai falar da vida dele. O sanguíneo já vai falar de tudo, do cachorro, do filho, da mulher, da namorada, do casamento, da mãe, do pai, do periquito, do papagaio. O sanguíneo abre a vida dele inteira. O melancólico, ele é mais comedido. Difícil de fazer as amizades logo de início. Preocupe-se com a própria miséria, precavido, atravessa a ponte antes de chegar a ela. Aquele famoso sofre antes da hora. Então, ele, antes de atravessar a ponte, ele já está lá do outro lado. Ele tem essa dificuldade de manter essas preocupações, digamos assim, controladas. Né? Então, principalmente os mais jovens, numa entrevista de emprego, por exemplo, pode ficar muito nervoso, né? Então, esse é o melancólico. Lento no movimento, reflexível e até mesmo indeciso. Estabilidade e constância de ânimo. Então, é uma pessoa estável e geralmente é constante no seu ânimo, no seu humor. Muitas vezes se imagina em desvantagem. O melancólico ele tende a se imaginar em desvantagem em diversas situações. Acha que as pessoas estão passando ele para trás de maneira proposital, acha que tem uma conspiração contra ele, acha que a pessoa olhou diferente para ele, já fica com uma pulguinha atrás da orelha. Pô, aquela pessoa chegou, ontem me deu bom dia, hoje ela não deu, o que será que eu fiz? Se preocupa de maneira excessiva, Beleza, esse é o melancólico. No seu estado mineral, ele é a rocha. Por que a rocha? Uma vez marcada, né? Experimente pegar um pedregulho, pegar um prego e martelar o pedregulho. Aquela marca fica lá e não sai mais. O melancólico ele é muito profundo, né? Então ele vai, as suas emoções ela perdura durante muito tempo. Nas nossas formações que teremos, né, as próximas 4, né, que nós faremos a partir de hoje, nós vamos entrar nesse detalhe, né, de como perceber isso. Como saber se eu sou um colérico ou sou um melancólico? Tem algumas perguntas, né, que nós iremos responder que vai nos ajudar a chegar nesse resultado. Então a rocha ela é facilmente marcada. Tá? Então o vento é difícil marcar, o ar é difícil marcar, a água é difícil marcar, mas a rocha ela fica marcada. Falemos agora sobre o temperamento do fleumático. Na sua estrutura mineral é a água. O fleumático, por natureza, ele é calmo, despreocupado. Então a água, imagine aí na sua casa. Começou a entrar água por baixo da porta. A água ela é silenciosa, ela é envolvente, ela vai passando em volta dos móveis, né? Vai passando em volta das coisas que tiver à sua frente, ela vai se envolvendo. Ela tem, o fleumático tem uma capacidade de se adaptar a vários ambientes. Né? Então, ele tem essa, digamos, esse ponto
positivo, digamos, né? Então, é uma linha tênue também, que não pode ser muito assim, mas é uma virtude, né? Então, ele é deliberativo, lento para tomar decisões, talvez muito precavido em assuntos de menor importância. Esse é o fleumático. Indiferente aos assuntos externos, ele reservado e distante, lento nos movimentos, acentuada tendência à perseverança. O fleumático ele tem uma tendência muito boa para perseverar, né? Então, os fleumáticos se dão muito bem em levar projetos adiante, né? Eu não sei se o nosso amigo Jefferson está aí na live, conheço bem o Jefferson, um fleumático nato, e enxergo em você, Jefferson, essa capacidade essa tendência de perseverar nas coisas. Então é bem isso também, e constância de ânimo, né? Sempre prevalece nessa constância de humor. O fleumático também é lento nas emoções, assim como o melancólico, ele é um temperamento frio. Então, quando ocorrer alguma situação, ele não vai responder logo de cara. O sanguíneo colérico falou alto com ele, xingou, vai tomar de volta. O fleumático, como o melancólico, ele vai silenciar, vai processar aquela informação, difícil de tomar decisão, né? O livro, nós vamos falar mais uma vez, né? Mas o livro mostra que até o jeito de andar dos fleumáticos é diferente, né? Do jeito do seu olhar. Então, o fleumático ele tem essas características. E para finalizar, pessoal, eu gostaria de trazer uma última reflexão da importância de nos conhecermos. O temperamento, né, por muitas vezes, principalmente hoje, assim, na rede social, tem muita página falando sobre os temperamentos. Muita. O temperamento, ele não pode te determinar. Você não pode usar o temperamento como uma muleta. Ah, eu falo mesmo. Doa quem doer. Porque eu sou colérico. Colérico é assim mesmo. Não. Conhecer o próprio temperamento é para que nós possamos buscar um melhoramento, uma mudança contínua. Contínua. Não podemos nos colocar nessa caixinha. O colérico não pode sair ofendendo todo mundo, como doa quem doer, só porque ele conheceu o temperamento, ele sabe que o colérico é assim. Não, isso é um vício, é um defeito. Nós temos que nos conhecer nesse vício, nesse defeito e mudar. O sanguíneo não pode chegar fazendo brincadeira com qualquer um, piada com qualquer um. Tem que guardar mais a língua dentro da boca. O melancólico, ele precisa sair do seu mundinho um pouco. O melancólico, ele precisa se apresentar mais, falar mais, colocar os seus ideais na mesa, colocar suas vontades, não deixar que as pessoas passem por cima dele. O temperamento, conhecer o temperamento, é para que nós possamos sempre progredir e, como diz o padre Antônio Roy Marim, ter um desenvolvimento e um aumento na vida da graça. Na vida da graça. Mas como nós vamos fazer isso? O fleumático não pode ficar na inércia da sua vida, parado, esperando alguém puxar ele pela mão. Tem que ter mais iniciativa. E trazendo para a nossa vida espiritual, essas coisas, esses pontos, nós precisamos trazer diante de Deus para que nós possamos alcançar a santidade de vida. Nós precisamos pegar os temperamentos, usar ele como uma ferramenta para alavancar a nossa vida espiritual e a nossa vida pessoal, nosso desenvolvimento humano, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso relacionamento com as pessoas,
no nosso casamento. Quantos casamentos, pessoal, se desfazem hoje porque nós não conhecemos nós mesmos e o outro? Quantas vezes, quantas amizades acabaram por falta de autoconhecimento? Então, você se autoconhecer é um bem que você faz para você e para o outro. Então, eu sei que aquela pessoa tem um temperamento X. Vou evitar falar isso com ela. Vou evitar fazer brincadeira. Ou vou me aproximar mais dela, puxar um assunto pertinente. Esse é o verdadeiro sentido do temperamento. E aí no meio nosso, cristão, católico, muitas pessoas difamam o temperamento, né, porque está na moda, mas ele é uma ótima ferramenta para o autoconhecimento, para o nosso aperfeiçoamento. Então era isso que nós gostaríamos de trazer no dia de hoje, né, que o temperamento ele seja uma ferramenta, conhecer o temperamento seja uma ferramenta para te impulsionar na sua vida. E é isso que nós, do Instituto Alma Mater, queremos promover na vida de tantas pessoas. Trabalhar essa questão da educação, da formação humana, da formação do caráter, na construção de uma boa personalidade, para que vocês possam sempre progredir na vida espiritual, na vida humana, no relacionamento com Deus, com você mesmo e com as pessoas. E a abertura do colégio é para nós trabalharmos isso desde a tenra infância na vida das nossas crianças. Então, isso aqui foi só o pontapé inicial. A introdução sobre os temperamentos. Veja, foi muito de maneira superficial aqui, mas já é muito rico nós entendermos essas realidades. Então, o que vai acontecer a partir de agora? Aí a Priscila, a Ilka, o Vaguinho vai me ajudando aí, tá? Nós vamos dar continuidade a essa formação. Essa formação, ela é exclusiva. Ela, na verdade, a ideia dela nasceu para trazer benefícios aos nossos benfeitores. Lá no ano passado, em 2023, quando nós fundamos o Instituto, em 27 de novembro de 2023, e trazemos no nosso coração essa missão, de concretizar essa missão, nós conseguimos, com a graça de Deus também, trazer aí muitos benfeitores para nos ajudar financeiramente, para nos ajudar. E aí, nós formamos um corpo de benfeitores muito bom. E aí nós queremos trazer para vocês, benfeitores, um benefício também nos ajudar. Primeiro, você está contribuindo com essa missão que é a fundação do colégio. Nós precisamos entrar no meio da educação. Nós precisamos estar lá. Então o colégio é sem fim lucrativo. É uma missão que nós temos. Que 12 famílias se dispuseram a viver e colocar a mão nessa obra. E essa live, essa introdução sobre os 4 temperamentos, é para você, benfeitor ativo, que nós vamos fazer um grupo para dar continuidade nessas aulas, um grupo fechado. E se você não é benfeitor ainda e gostaria de nos ajudar nessa missão, entre em contato conosco aqui no direct do Instagram, no link da bio você vai cair direto no WhatsApp, que nós vamos disponibilizar depois dessas 4 aulas que nós vamos fazer ao vivo, também tira dúvidas, vocês vão poder participar de maneira ativa, abrir o microfone, conversar conosco, para a gente falar sobre esse assunto do temperamento. Mas ela vai ser para esse grupo exclusivo de benfeitor. Tá? Então, se você tiver interesse
em primeiro lugar, nos ajudar nessa missão, nós precisamos de ajuda, pessoal. Nós precisamos de ajuda. Se você não pode contribuir de maneira, né, braçal, né, com o seu tempo, contribui nos ajudando. Contribui nos ajudando. Nós temos essa preocupação de trazer um benefício para você. Trazer um benefício. Para que você também se sinta parte dessa família, né? Além de você estar ajudando financeiramente, nós queremos agregar também na sua vida espiritual, na sua formação humana. Então, essas aulas, essas formações, nós vamos continuar, vamos entrar em detalhe de cada temperamento, o que você precisa mudar, o que você precisa fazer, quais são as perguntas que você tem que responder. Nós vamos entrar em detalhes sensacionais de cada temperamento. E se você deseja estar nesse grupo, né, deseja estar conosco nessa continuidade, nós vamos fazer para os benfeitores. E se você não é benfeitor, nos chame aqui no direct do Instagram e no WhatsApp, que nós vamos conversar para darmos andamento. Bom, é isso. O nosso dia de hoje foi bem gratificante. Agradeço a presença de todos vocês que estão aqui nos ajudando nesse propósito. Mais uma vez, não me canso de falar aos benfeitores, muito obrigado. Você que deseja se tornar benfeitor, entre em contato. Você que quer continuar participando dessas formações do temperamento, entre em contato conosco. Vai ser um grupo fechado. Não vamos fazer mais no Instagram. Nós vamos fazer num grupo fechado para todos vocês que quiserem participar e, consequentemente, também nos ajudar nessa obra. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos vocês. Espero poder contar e continuar contando com a ajuda de todos vocês. Vamos rezar uma Ave Maria em agradecimento a esse dia, em agradecimento à vida de todos vocês, colocando a vida, a família de vocês no coração imaculado da Virgem Maria, para que ela continue guiando nossos passos, nos ajudando nas causas mais urgentes que temos aí no nosso dia a dia, na família de cada um de vocês. Nós temos, bem lembrado, nós vamos ter um encontro presencial. Olha para você ver que bênção. Sábado agora, dia 1º de fevereiro, às 18 horas, no salão, no Centro Pastoral João Paulo II, na paróquia de Santana, nós teremos um encontro presencial. Se você ainda não nos conhece e queira nos conhecer, participe conosco. Sábado agora, teremos um encontro presencial, dia 1º. E para continuar ajudando o Instituto, nós teremos no outro sábado, no dia 8, a tarde da pizza. Se você é daqui de São José, pessoal, quer nos ajudar, continuar nos ajudando, compre uma pizza conosco, para que você possa levar para sua família, para vocês saborear a pizza aí no sábado à tarde, no sábado à noite. Vai acontecer esse evento em prol à abertura do nosso colégio, que, se Deus quiser, nós vamos abrir no ano de 2026, já o ano que vem. Então, nós temos 3 convites. Participar conosco da formação dos temperamentos, participar conosco do encontro presencial nesse sábado, dia 1º de fevereiro, e participar conosco do evento da tarde da pizza também. Nós estamos arrecadando fundo para a abertura do colégio. O valor de R$ 38,00, uma pizza. Se você quiser comprar de maneira online, Pix, cartão de crédito, nos procure, chame no direct do Instagram,
Chamem no link da bio para cair direto no WhatsApp, que nós estaremos aí promovendo esse evento. Tudo em prol à educação das almas, tudo em prol ao nosso colégio, tudo em prol ao Instituto Alma Mater. Beleza, pessoal? A Igor está falando que a inscrição para o encontro de sábado está no link da bio. Exato, bem lembrado. Então, para você que quer nos conhecer, quer participar desse encontro presencial que nós faremos aqui em Santana, na paróquia de Santana, no link da bio do Instagram, você pode fazer a sua inscrição. Na faixa, de graça, é só chegar lá e participar. Depois a gente toma um café, come alguma coisa para a gente se conhecer. Vou adorar conhecer você, vou adorar saber aí sobre a sua vivência, o seu descobrimento aí nos temperamentos. Então, dia 1º agora, sábado, quer participar do encontro presencial conosco? Acesse o link da bio, e se cadastre lá para que nós possamos nos acolher. Será uma alegria ter vocês conosco lá. Já temos aí vários amigos e benfeitores que já se cadastraram, vão estar lá conosco também. Vamos ter um momento bem importante lá com todos vocês, aplicar aí uma colocação do nosso querido presidente Vaguinho, presidente do nosso instituto, para que nós possamos dar continuidade a essa obra. É isso, Priscila? Mais algum ponto? Beleza, pessoal? Espero que eu tenha passado aí todos os pontos. Você que chegou aqui de gaiato, chegou agora, siga no Instagram, rola aí o feed do Instagram, conheça a nossa história. Essa live aqui não prometemos que vai ficar gravada, disponível, tá? Não sabemos ainda, mas é isso. Vamos consagrar o coração da Virgem Maria, nossa vida, nossa família, essa missão, o Instituto, o Colégio, de maneira geral. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um grande abraço a todos vocês. Espero poder encontrar vocês em breve. Vai.